Cristo, gratidão ao Espírito Santo de verdade por se fazer presente mais uma vez aqui conosco e mais uma live da nossa igreja virtual. Gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo por trazer cada um de vocês a mais uma live aqui da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Sejam todos muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço muitíssimo. Vamos a mais uma live aqui, vamos a mais uma ministração da palavra do nosso Senhor Deus. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de se ajuntar conosco em um só Espírito, com o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, se inscrevendo aqui em nossa igreja virtual, ou nos seguindo, dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, pois para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, estamos ao vivo em todas elas agora, tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Gratidão pela presença de todos vocês. Eu me chamo Fátima Abençoada e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, é quantidade, é matemática. E cores, o que explica as cores das nossas vestes santas, o que explica as cores do fundo do nosso cenário e as cores das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade, não usamos e nem podemos usá-la em nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós trabalharmos com essas 2 autoridades espirituais, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até onde for que você vá ou para onde você esteja. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos, amigos do Senhor Jesus Cristo. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada nos livros de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, e João, capítulo 15, versículo 15. E vejam os benefícios que há em você se ajuntar. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções, interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que sempre fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo e o Novo Testamento, em que sempre houveram sorteios, nos livros de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco no versículo 8 ao 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, versículo 1 e 2, e no livro da Sabedoria, que é o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, que está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção, temos um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, escolhendo um número de 1 a 100. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante todas as nossas lives, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite. Você vai estar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa nossa igreja virtual, basta estar nos seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro das 100 ovelhas e qual número de rebanho de 1 a 100 você faz parte. Mas lembrando a todos vocês que podem continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e que o reino dividido não prospera. Leiam e meditem no livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro.
E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus ou Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar e sendo essa pessoa fiel aos nossos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, nos livro de Mateus, capítulo 12, versículo 25 e 30 e 32, Lucas, capítulo 5, versículo 14, Lucas, capítulo 6, versículo 38 e 40, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, Romanos, capítulo 15, versículo 16 a 18 e Provérbios, capítulo 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo nesse momento, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar e dizimar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil ou através desse QR Code aqui acima da minha cabeça. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, muitos trabalhos, muitas franquias, muitas rendas complementares financeiras, muitas consignações, muitos cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais, para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do Senhor Deus para conosco e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em um dos nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. Vamos estar dando início, então, às nossas orações. Lembrando que para continuar recebendo orações, vocês devem estar nos seguindo ou se inscrevendo em uma de nossas redes sociais, no @as_sem-ovelhas. E, além das orações feitas durante a nossa live, após a live, vocês vão estar recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E vamos estar iniciando as nossas orações agora. Um momento.
Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. E que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado sobre todos os umbrais de todas as portas e todas as janelas do corpo, da alma e do espírito de cada uma vida aqui presente nessa live, cada lar, cada ambiente, aonde que essa live for compartilhada, para que seja destruído todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tiver tentando nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus. Que haja os poderes que há no fogo do Espírito Santo sendo derramado sobre nossas vidas aqui, de cada uma presente, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Eu peço ao Senhor, o Espírito Santo do Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor e meu muitíssimo. Amém. Agora estarei apresentando as minhas mãos para que nós possamos dar início aos sorteios. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 100 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todas as ovelhas dos 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, incluindo para as 12 ministrações em Salmos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada vida aqui alcançada nessa live e em cada compartilhamento que for feito, aonde essa live alcançar. Que chegue agora os poderes que há no fogo do Espírito Santo do Senhor Deus sendo derramado agora sobre cada uma vida aqui presente. Haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado sobre o alto da cabeça até a planta dos pés de cada uma vida aqui presente, para que seja destruído todo espírito do mal e toda a obra do espírito do mal que estiver tentando nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que ele seja destruído, ele, toda a obra dele, e que ele seja preso, se ele não obedecer ao poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo sendo derramado sobre nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, Senhor e meu muitíssimo. Amém. Gratidão ao Senhor nosso Deus, mais uma vez, pela presença do Espírito Santo de verdade, que se faz presente aqui conosco em mais uma live aqui da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Gratidão ao nosso Senhor Jesus Cristo pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos dar início, então, ao primeiro livro sorteado, que é dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, lembrando que é uma meditação para todos nós, escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, e o livro escolhido é o livro de Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, Todo-Poderoso. Livro de Neemias, que possui 13 capítulos. Neemias, que é uma palavra revelada para a meditação de todos nós. Neemias. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor. Deixa eu ver. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, estarei lendo somente 7 versículos, mas você deve interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, lendo todo o capítulo, para que você traga anjos celestiais e a presença do Espírito Santo de verdade para a sua presença, onde quer que você esteja lendo e meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Neemias, que possui 13 capítulos. Neemias, capítulo 5, é a palavra revelada para a meditação de todos nós.
escolhida pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Neemias, capítulo 5, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim. Neemias, capítulo 5, do versículo 1 ao 7, está escrito assim. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse, sois usuários, cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 5 do livro de Neemias está escrito assim, medidas contra a usúria. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Vamos estar agora sorteando um rebanho, um número de rebanho. Agora iniciaremos pelos rebanhos pares. E lembrando a todos vocês que você deve escolher um número de 1 a 100 para que você seja parte de um dos 100 rebanhos do nosso Senhor Jesus, o Cristo. E está recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. E o primeiro rebanho par sorteado é o rebanho par de número 28 e rebanho 78, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Rebanho par 28 e rebanho 78, Salmos capítulo 48 para a meditação do rebanho par. Salmos capítulo 49 para quem escolheu ser par do rebanho ímpar, 27 do rebanho 77, Salmos capítulo 49 para a sua meditação. Agora vamos estar sorteando mais um rebanho par de número 40 e rebanho 90, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 47, acabei de sortear o 48, agora o 47, para quem escolheu ser par do rebanho par 40 e do rebanho 90, Salmos capítulo 47. Salmos capítulo 48, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 39, do rebanho 89, Salmos capítulo 48, para a sua meditação. 48 e 47, a ordem. Vamos estar agora sorteando as 12 ministrações do livro de Salmos, onde eu peço a todos vocês que meditem somente no seu pensamento o número de 1 a 12, para no final dessa live estar recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será mais uma palavra revelada pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para o coração de cada um de vocês. Vamos aqui ao primeiro capítulo sorteado das 12 ministrações do livro de Salmos, que é o capítulo de número 146. Salmos capítulo 146. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 146, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Aleluia! Eita glória! Vamos aos Salmos, capítulo 148, 146, 148 é revelação para alguém aí, tá bom?
Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados no nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Salmos capítulo 146, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: glórias e aleluias. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 146 do livro de Salmos está escrito assim: a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 18 e rebanho 68, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 99, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 18 do rebanho 68, Salmos, capítulo 99. Salmos, capítulo 100, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 17 do rebanho 67, Salmos, capítulo 100, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 32 e rebanho 82, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 75, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 32 do rebanho 82, Salmos, capítulo 75. Salmos, capítulo 76, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 31 e do rebanho 81, Salmos, capítulo 76, para a sua meditação. Voltamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 18. Salmos, capítulo 18. É a nossa próxima ministração. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos, capítulo 18, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e traumas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque ele se indignou. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 18 do livro de Salmos está escrito assim: vitória e domínio, glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença de todos vocês. Escolham o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho par sorteado é o rebanho 4 e rebanho 54, que estarão meditando agora na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de livro 49, que é o livro de Efésios. 6 capítulos possui o livro de Efésios. Efésios, 6 capítulos, livro de Efésios, capítulo
Efésios capítulo 1, para quem escolheu ser parte do rebanho par 4 e do rebanho 54, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 13 e do rebanho 53, livro de Efésios capítulo 2, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 2 e rebanho 52, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de... Eita, glória! Livro de Salmos, capítulo 49, para quem escolheu ser parte do rebanho par 2 do rebanho 52, Salmos, capítulo 49, para meditação. Salmos, capítulo 50, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 1 e do rebanho 51, Salmos, capítulo 50, para sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações, escolham somente no seu pensamento aí um número de 1 a 12 para estar recebendo no final um capítulo do livro de Salmos. Salmos, capítulo 119, mas somente o versículo 153 ao 160, somente. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos, capítulo 153 até o 7º versículo, está escrito antes, vamos à ministração, aqui a produção está me lembrando, de mais uma oração, né? Oração de número 10, lembrando que as nossas orações são todas numeradas, assim como as orações do livro de Salmos, todas elas são numeradas. Maravilhoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus, o Cristo, eu peço ao Senhor que haja purificação, restauração, renovação de todas essas vidas das suas ovelhas amigas e fiéis, dos seus 100 rebanhos nessa sua igreja virtual, as _ sem ovelhas, e que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado sobre os portais de todas as portas e janelas do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, destruindo todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que estiver aqui sobre cada uma vida aqui presente, cada lar, cada ambiente, aonde essa live alcançar. E que todos possam ser ainda mais abençoados, livres, limpos e libertos de todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço, já lhe agradeço muitíssimo, glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Sai todo mal pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, da minha garganta, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que seja preso todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tentar me impedir de eu fazer a minha obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Glórias e aleluia, Senhor. Eu agradeço muitíssimo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Falta ali, não. Salmos capítulo 119, do versículo 153 até o 7º versículo, que está escrito assim: Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores, e os meus adversários não me desvio, porém dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 119 do livro de Salmos está escrito assim: excelência da lei divina. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 50 e rebanho 100, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 17, para quem escolheu ser parte do rebanho par 50 e do rebanho 100, Salmos capítulo 17. Salmos capítulo 18, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 49, do rebanho 99, Salmos capítulo 18, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 22
e rebanho 72, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus o Todo-Poderoso no livro de Salmos capítulo 117, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 22 do rebanho 72, Salmos capítulo 117 para a sua meditação. Salmos capítulo 118 para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 21 e do rebanho 71, Salmos capítulo 118 para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 38. Salmos capítulo 38, onde está escrito assim: glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 118, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravaram-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 38 do livro de Salmos está escrito assim: arrependimento do pecador. Glórias, aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Vamos nos arrepender enquanto há tempo de todos os erros que nós estamos cometendo, consciente ou inconscientemente. Peça ao Espírito Santo de verdade que te mostre, te revele na palavra do Senhor Deus, ou através de sonhos, ou ministrações, ou de um vaso dele, um líder, né, cheio da presença do Senhor Deus, para que venha te revelar aonde é que você está errando, aonde é que você errou, para que você venha se consertar, se purificar e passar a praticar a palavra do Senhor Deus verdadeiramente como está escrito e tomar posse das vitórias do Senhor Deus. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 46 e rebanho 96, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 69, para quem escolheu ser parte do rebanho par 46 do rebanho 96, Salmos capítulo 69. Salmos capítulo 70, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 45 e do rebanho 95, Salmos capítulo 70, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 14 e rebanho de número 64, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Escolha o número de 1 a 100 e seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho Salmos capítulo 114, para quem escolheu ser parte do rebanho par 14 do rebanho 64, Salmos capítulo 114. Salmos capítulo 115, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 13 do rebanho 63, Salmos capítulo 115 para a sua meditação. Vamos agora a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos. Escolha o número de 1 a 12, mas somente no seu pensamento. Sejam todos muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Salmos sorteados, Salmo capítulo 7. Que haja a alegria do Espírito Santo de verdade sobre a vida de cada um de vocês, que confessarem o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador de sua vida e o seu único pastor, aquele que deu a vida por nós, morreu e no terceiro dia ressuscitou, para mais honra e mais glória ainda no nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o nosso Pai Celestial Todo-Poderoso. Salmos capítulo 7, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz do que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória.
Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 7 do livro de Salmos está escrito assim: Deus defende o justo contra o ímpio. Louvado seja sempre o nome do nosso Senhor Deus. Se não for Ele nos guardar, nos livrar, nos defender do homem mau, do homem violento, do homem corrupto, não tem quem nos guarde. Então, vamos obedecer a palavra, vamos praticá-la verdadeiramente, como está escrito, meditando nela todos os dias e colocando em prática, não somente da boca para fora, mas sim com as suas atitudes. Rebanho par sorteado, rebanho 24, rebanho 74, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 81, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 24 do rebanho 74, Salmos capítulo 81. Salmos capítulo 82, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 23 do rebanho 73, Salmos capítulo 82, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, é o rebanho par de número 34 e rebanho 84, vão estar meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 119, mas somente o versículo 49 ao 56, 49 ao 56 do capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 34 do rebanho 84. Salmos capítulo 120, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 33 do rebanho 83. Salmos capítulo 120, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, onde você deve escolher somente no seu pensamento o número de 1 a 12. Salmos capítulo 110 é a nossa próxima ministração, tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 110, glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Salmos capítulo 110, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos como um orvalho, emergindo da aurora. Serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 110 do livro de Salmos está escrito assim: o reino e o sacerdócio do Messias. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Abençoados, agora irei apresentar para todos vocês uma mensagem muito importante do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Meditem nos livros e capítulos que estarão sendo mencionados aqui para vocês confirmar toda essa mensagem do nosso sacerdote e apóstolo. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que
O ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Quem não conseguiu pegar essa live, fica salva em outras redes sociais, no @as_sem-ovelhas. E vocês encontrarão em algumas redes sociais o vídeo fixado no nosso perfil ou através desse QR Code aqui para ofertar ou dizimar. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 6 e rebanho 56, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 91, para quem escolheu ser parte do rebanho par 6 e do rebanho 56, Salmos capítulo 91. Salmos capítulo 92, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 5 e do rebanho 55, Salmos capítulo 92, para a sua meditação. Vamos agora a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 30 e rebanho 80, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Neemias 16. Possui 13 capítulos, o livro de Neemias. Vamos ver aqui qual o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estará escolhendo para a meditação dos rebanhos sorteados. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, para quem escolheu ser parte do rebanho par 30 e do rebanho 80, livro de Neemias capítulo 1, para a sua meditação. Neemias capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 29, do rebanho 79, Neemias capítulo 2, para a sua meditação. Não se esqueçam de se inscrever ou de nos seguir para estarem recebendo orações após essa live todos os dias de madrugada, no @as_sem-ovelhas. Sejam muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos vocês. Salmos capítulo 114 é isso mesmo. É a nossa próxima ministração, Salmos capítulo 114, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, e o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros, e as colunas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 14 do livro de Salmos, está escrito assim: as maravilhas do Êxodo.
Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 12 e rebanho 62, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de... Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus é Cristo. Salmos capítulo 105, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 12 do rebanho 62, Salmos capítulo 105. Salmos capítulo 106, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 11 do rebanho 61, Salmos capítulo 106, para a sua meditação. E você que escolheu um número de 1 a 100, todos os dias de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo para a sua meditação escolhida pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o próximo rebanho par sorteado é o rebanho 36 e rebanho 86, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de... Deixa eu ver, o livro de Salmos, capítulo 24, para quem escolheu ser parte do rebanho par 36, do rebanho 86, Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 25, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 35, do rebanho 85, Salmos capítulo 25, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo é o capítulo 119, mas somente o versículo 1 ao 8. Salmos capítulo 119, do versículo 1 ao 8, onde está escrito assim, do versículo 1 ao 7. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 119 do livro de Salmo diz assim: excelência da lei divina. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, par. Rebanho par de número 26 e rebanho 76, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 119, mas somente o versículo 73 a 80 do capítulo 119, 73 a 80, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 26 do rebanho 76. Salmos capítulo 121, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 25 e do rebanho 75. Salmos capítulo 121, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado, rebanho 16 e rebanho 66, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 98, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 16 do rebanho 66, Salmos capítulo 98. Salmos capítulo 99, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 15 do rebanho 65, Salmos capítulo 99, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 60. Salmos capítulo 60 é a nossa próxima ministração. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. Escolha no seu pensamento o número de 1 a 12, para no final dessa live estar recebendo um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. E o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estará falando ao coração de cada um de vocês através de um capítulo do livro de Salmos. Salmos capítulo 60, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado, ó rebelaste-nos. Eita! Ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste, repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses, e nos deste a beber vinho que atordoa.
Deste o estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade. Exultarei, e dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu cetro. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 60 do livro de Salmos está escrito assim: oração em tempo de guerra. Então, vamos orar, vamos meditar, vamos buscar mais ao Senhor nosso Deus enquanto podemos, enquanto se pode achar, enquanto nós podemos, enquanto temos saúde, enquanto não dependemos de ninguém para fazer nada para nós, fisicamente, é claro, e buscando ao Senhor, vocês estarão recebendo a plenitude da saúde dele em todas as áreas e setores da sua vida. Vamos meditar, vamos praticar verdadeiramente a palavra como está escrito, em atitudes também, não somente da boca para fora. Agora, todos vocês abençoados, irei apresentar mais uma mensagem muito importante com a minha filha, que é também filha do meu marido e apóstolo e sacerdote desse ministério, pois ela explica com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais e canais. Prestem bastante atenção. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 milhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações. E receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertadinha. Muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então, para ouvir novamente, essa live vai estar salva em algumas redes sociais, aqui no @as_sem-ovelhas, e vocês poderão ouvir com calma e anotar os livros e meditar nos livros e capítulos das Escrituras Sagradas, para estar ofertando e dizimando através desse QR Code aqui acima da minha cabeça ou através do vídeo fixado em nossos perfis aqui, em algumas redes sociais aqui, no @as_sem-ovelhas, tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 10 e rebanho 60.
que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 8, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 10 e do rebanho 60, Salmos capítulo 8. Salmos capítulo 9, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 9 do rebanho 59, Salmos capítulo 9, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho. Eita, glória, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Rebanho par 44 e rebanho 94, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de... Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus ou Cristo. Livro de 3 João, capítulo 1 e único, para quem escolheu ser parte do rebanho par 44 e do rebanho 94. 3 João, capítulo 1 e único. 3 João também, capítulo 1 e único, para a meditação de quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 43 e do rebanho 93. 3 João, capítulo 1 e único, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos. Escolha o número de 1 a 12. E no final dessa live, receba um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. Salmos capítulo 124 é a nossa próxima ministração, 124. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Salmos capítulo 124, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nós teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teriam passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Glórias e aleluias, louvado seja engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui nesse Salmos capítulo 124 está escrito assim: Deus, nosso protetor e libertador. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sempre. Vamos a mais um rebanho par sorteado. Rebanho par 38 e rebanho 88, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 145, para quem escolheu ser parte do rebanho par 38 e do rebanho 88, Salmos capítulo 145. Salmos capítulo 146, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 37 e do rebanho 87, Salmos capítulo 146, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 20, rebanho 60, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 7, para quem escolheu ser parte no rebanho par 20 do rebanho 60, Salmos capítulo 7. Salmos capítulo 8, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 19 do rebanho 69, Salmos capítulo 8 para a sua meditação. Agora vamos a mais um mais uma das 12 ministrações, onde você deve pensar somente no seu pensamento, o número de 1 a 12. Salmos capítulo 122 é a nossa próxima ministração, está escrita assim do versículo 1 ao 7. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor. Como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Glórias e aleluias, louvado seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 122 do livro de Salmos está escrito assim: oração pela paz de Jerusalém. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho par sorteado, rebanho 48 e rebanho 98, que
que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de... Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos vocês. Livro de 53, que é 2 Tessalonicenses. Não se esqueçam de se inscrever, de nos seguir, dependendo da rede social, e vão continuar recebendo orações todos os dias de madrugada. Todos vocês que são seguidores, vocês que são inscritos, vocês que são ofertantes e vocês que são dizimistas dessa obra, estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 48 do rebanho 98, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses, também, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 47 do rebanho 97. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para ambos os rebanhos, pares e ímpares. Vamos a mais um rebanho par, sorteado. É o rebanho de número 42 e rebanho 92, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, no livro de... Livro 14, que é 2 Crônicas. 36 capítulos possui o livro de 2 Crônicas. Livro de 2 Crônicas, capítulo... Desculpa. 2 Crônicas, capítulo 14... Para quem escolheu ser parte do rebanho par, 42 do rebanho 92, 2 Crônicas, capítulo 14. 2 Crônicas, capítulo 15, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 41 e do rebanho 91. 2 Crônicas, capítulo 15, para a sua meditação. Agora vamos a mais uma ministração das 12 ministrações, agora a 12ª e última ministração das 12 ministrações, que é o capítulo 27. Salmos, capítulo 27. E vamos à ministração de mais uma oração, para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração número 7. Salmo 27, oração número 7. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja a limpeza de todas essas vidas e esses lugares onde estiverem uma das santas ovelhas do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que estão ligadas conosco em um só Espírito. E que haja os poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado sobre o alto de nossas cabeças, até a planta dos nossos pés, destruindo todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal, que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus. Que seja destruído todo o mal e toda a obra desse mal, pelos poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado sobre cada vida, cada ambiente, cada lar, aonde essa live alcançar agora e aonde quer que ela for compartilhada, e chegue a sua luz com o poder da sua santa palavra, sendo ministrada através da sua igreja virtual, @sem ovelhas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, e o meu muitíssimo amém. Gratidão ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, pela presença do Espírito Santo de verdade aqui mais uma vez conosco, em mais uma live aqui da nossa igreja virtual, @sem ovelhas. Salmos capítulo 27, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo.
Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 27 do livro de Salmos está escrito assim: anelo pela presença de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos agora ao último rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 8 e rebanho 58, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluias. Toda honra, toda glória e todo louvor seja sempre o nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 55, para quem escolheu ser parte do rebanho par 8 e do rebanho 58. Salmos capítulo 55. Salmos capítulo 56, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 7 do rebanho 57. Salmos capítulo 56, para quem escolheu pertencer ao rebanho ímpar. Vamos agora ao sorteio das 12 ministrações, onde eu peço cada um de vocês que meditem somente no seu pensamento um número de 1 a 12, para no finalzinho dessa live estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para o coração de cada um de vocês, onde o Senhor, o Espírito Santo, estará falando ao seu coração com uma resposta, uma palavra, uma direção, ao qual você vem pedindo ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Para você que pensou nos números de 1 a 12, irei estar fazendo o sorteio. Mas lembrando que o primeiro livro sorteado dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada é uma meditação para todos nós, que foi o livro de Neemias, capítulo 5. Neemias, capítulo 5, é uma meditação para todos nós. E para você que pensou no número de 1 a 12, se você pensou no número 7, se você pensou no número 7, Salmos capítulo 146 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 8, Salmos capítulo 18 é uma palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 6, versículo 153 ao 160, do capítulo 119, para quem escolheu ser parte, para quem pensou no número 6, perdão. Para quem meditou no número 6, essa é a sua meditação. Para quem pensou no número 12, Salmos capítulo 38 é a palavra revelada para a sua meditação. Para quem pensou no número 9, Salmos capítulo 7 é a palavra revelada para a sua meditação. Para quem pensou no número 2, Salmos capítulo 110 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 3, Salmos capítulo 114 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 11, versículo 1 a 8 do capítulo 119. Versículo 1 a 8 do capítulo 119, para quem pensou no número 11. Para quem pensou no número 4, Salmos capítulo 60 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 10, Salmos capítulo 124 é a palavra revelada para a sua meditação, de quem pensou no número 10. Salmos capítulo 124. Para você que pensou no número 5, Salmos capítulo 122 é a palavra revelada para a sua meditação. E para você que pensou no número 1, Salmos capítulo 27 é a palavra revelada para a sua meditação. Agora vamos apresentar para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que estão sendo apresentadas em todas as nossas igrejas virtuais e canais. E essa é a denúncia de número 103,
que está escrita assim: muita atenção, pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, senão tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine o livro de Filipenses, capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, e Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 ao 20, com foco no versículo 2, 18 e 19, e Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examinem quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para a sua família e para os seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre ofertas e os dízimos. Em que, se você ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. 2. Prove na Bíblia Sagrada que é em vão entregar suas ofertas e os seus dízimos ao nosso sacerdote. 3. Prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus ou Cristo não há ministério de sacerdotes e reis. 4. Prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus, sem ele ter, no mínimo, 13 anos de preparações para exercer essa função. 5. Prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que você conhece podem exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e os frutos permanentes necessários. 6. Nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam ofertas voluntárias e ofertas alçadas aos sacerdotes. Essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois eles mesmos ofertavam ao sacerdote com ofertas voluntárias e ofertas alçadas. E nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentiras. 7. Nós afirmamos que o sacerdote tem, no mínimo, 15 funções para ter atividades de um sacerdote para as pessoas receberem as promessas, ou viver elas, ou não perdê-las, ou recuperá-las. É possível ser um sacerdote sem conhecer essas atividades, nem estar capacitado para praticar elas? Lembre-se que o Espírito Santo é o guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus ou Cristo, e a eles ninguém engana. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mensagens dentre as mais de 100 denúncias. Essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio. Na Casa dos Milhares, iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 64 dentre as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag a anunciar a mensagem dos séculos. E verifique,
Eita glória! Pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, assista às lives de segunda a sexta, de 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MillerOfertadinho. E para todos vocês que estão aqui conosco, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, seguindo, inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, de manhã, à tarde, à noite e na madrugada, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver. E receba orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e receber as recompensas. Examine o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27 e João, capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões a 200 milhões de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada em que nós estamos errados ou mentindo. E que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias, tirando todas as suas dúvidas. Lembre-se que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, às secretarias de empregos e trabalhos, às oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. E tudo isso é como o Senhor Deus disse e manda, e está determinado nas Escrituras Sagradas. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos para a sua região e para continuar ofertando e dizimando nesse ministério do Senhor Deus e guardando os comprovantes independente do valor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês até aqui conosco. Muitíssima gratidão. Aguardo vocês na próxima live. Sejam todos muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Gratidão a todos.